Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, aqui da TV Educativa. E hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber aqui o Dr. Justiniano Barbosa Vavas. O Dr. Justiniano é conhecido nosso de muitos anos. Médico experiente, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Portanto, o Dr. Justiniano tem uma contribuição vasta, tanto na parte médica como na parte docente da medicina. E por isso a nossa alegria, a nossa satisfação, para a gente conversar sobre um tema que é muito importante, que é hepatite, ou as hepatites, de uma maneira geral, como se diz no meio de imprensa. É importante a gente destacar isso e nós teremos também ao longo do programa entrevistas com alguns telespectadores que fazem perguntas. Doutor Justiniano, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma satisfação, como já dissemos, tê-lo. E quero deixar aqui a palavra inicialmente para o senhor aí se apresentar e colocar o seu currículo. Eu não vou falar aqui, mas você pode dizer, eu sei que você é formado da Federal em 1983, foi professor por 35 anos e atualmente é presidente da Associação Médica Brasileira Regional Mato Grosso do Sul. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, mestre. É uma satisfação muito grande estar aqui e é com muita felicidade que eu vejo você fazer um trabalho tão bonito em prol da medicina sul-mato-grossense e da medicina brasileira, e isso realmente nos envaidece e nos engrandece bastante. Muito obrigado. Estou à disposição e lá na Associação Médica de Mato Grosso do Sul nós estamos na presidência, vamos ser reconduzidos, felizmente, às custas realmente de um trabalho bastante interessante e de tentativa de valorizar realmente o médico e a classe médica no nosso estado e no nosso país. Que bom, então nós temos muita coisa em comum aí, porque a gente tem lá na Câmara Federal uma frente parlamentar que é de valorização do clínico. Eu sei que você é clínico, assim como eu também. Nós defendemos o médico que resolve, aquele que conversando esclarece. Certeza. Infelizmente nós estamos saindo disso e a gente quer resgatar, colocar no trilho novamente essa perspectiva. Mas, de uma maneira geral, existem muitos casos de hepatite. E a gente sabe, quando a gente é menino, eu devo ter tido, porque eu me lembro que minha mãe falava assim, põe aí folha de mamona na cabeça com chapéu. Ficava o olho amarelo, põe a folha de mamona, tomava chá de picão. Essa é hepatite A, que a grande maioria tem. Mas hoje nós temos aí casos, Existe, parece que 5 tipos de hepatite já descobertas, estabelecidas e tal. Como é que está isso, doutor Justiniano? Então, hepatite, na verdade, é uma doença viral, Então é bom que se esclareça. Ela é causada por um vírus, por vários vírus, E nós temos, na verdade, muito mais do que esse número já. Algumas ainda com o quadro clínico não totalmente estabelecido, mas, assim, existe ainda um mundo vasto de pesquisa. Na nossa época, mestre, de faculdade, de estudos, de residência, me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos apenas 2 tipos de hepatite. Na verdade, um terceiro escondido, hepatite não A e não B. Então, nós tínhamos hepatite A, hepatite B e hepatite não A e não B. Hoje, para se ter ideia, nós já temos totalmente descritas hepatite A, B, C, D e E. Então, assim, com um quadro clínico totalmente estabelecido, nós já temos essas hepatites e outras, eventualmente, como G, como TTG, como SEM, que, na verdade, estão ainda numa fase de amadurecimento da sua descrição clínica. Mas esse mundo ainda é um mundo vasto. O não A, não B realmente se transformou em vários tipos de hepatite. Nós temos uma pergunta do senhor José Pérez, Sim. que é um senhor de 78 anos, que ele é aposentado. E é interessante a pergunta dele, porque ele quer saber o que causa e como é que é isso. O senhor já comentou alguma coisa, mas talvez seja mais completa com a pergunta dele. Vamos ver o que o senhor José Pérez tem. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Por gentileza, eu gostaria de saber realmente sobre a hepatite. O que causa hepatite, qual o transtorno que traz fisicamente para a pessoa
e o que se deve evitar para que realmente talvez não aconteça isso. Sr. José, muito obrigado pela sua pergunta, né? O doutor Justiniano já comentou alguma coisa, mas ele vai comentar com mais detalhes, inclusive em termos de prevenção. Doutor Justiniano. Então, a questão do contágio e da prevenção depende muito do tipo de hepatite. Rapidamente, a gente vai citar as mais importantes, mas, por exemplo, a hepatite A, que é a hepatite mais comum, mais frequente, que ocorre principalmente nas idades mais precoces da vida. Ela é uma hepatite de evolução totalmente benigna, com algumas exceções, e o contágio é praticamente pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A hepatite B e a hepatite C, que são hepatites um pouco mais complexas e de prognóstico um pouco mais reservado, quando não curadas totalmente, elas são basicamente caracterizadas pela transmissão via contato sexual e ou compartilhamento, por exemplo, de seringas em rodas de drogaditos, né? Então essas são as duas principais fontes de contaminação. Existem as outras descrições, eu me lembro que uma época se falava muito na questão do material usado pelas manicures nos salões de beleza, e hoje toda manicure tem uma estufa de esterilização no seu estabelecimento, sem contar que hoje as mulheres, notadamente, né, os homens também, eles já carregam o seu material de manicure, vamos dizer, e pedicure. Então, é uma das maneiras também de transmitir. E as outras, eventualmente, de acordo com o tipo, a E, por exemplo, que não é encontrada no Brasil, ela também é de transmissão, nós chamamos de fecal oral, água ou alimentos contaminados, ocorre um pouco na Amazônia, mas principalmente na África e na Ásia, entre outras, né? Isso é para dar uma ideia geral. Perfeito. Sr. José, o senhor pode ver aí, né, que existem situações, como o caso das crianças, né? A gente fala criança porque é mais comum nessa faixa etária, mas tem pessoas de mais idade que acabam sendo acometidas pela hepatite A, que é essa que o doutor Justiniano está explicando, que é por contaminação oral fecal, ou seja, o vírus, quando ele é ingerido em algum alimento ou mesmo algum cuidado que não se toma, né, ele vai para dentro do estômago, e o estômago é um ambiente extremamente hostil para determinadas bactérias e vírus, mas esse aí resiste. Ele acaba indo para o intestino e é absorvido e aí vai para o fígado. É o que nós chamamos de hepatotrópico, ou seja, ele tem uma afinidade pelo tecido do fígado e acaba desenvolvendo, porque ele precisa da célula, ele entra na célula e aí começa o processo de crescimento. Doutor Justiniano, houve uma certa resistência durante algum tempo, né, de considerar a hepatite B uma doença venérea, né, uma doença sexualmente transmissível, né? Como é que está isso? O pessoal aceita ou fica meio lá, meio cá? E a gente sabe, como o senhor bem comentou, a questão da troca de seringa, dessa promiscuidade, enfim, na hepatite B. E muitas vezes o grande perigo é esse, né? A hepatite B é uma hepatite que às vezes não se apresenta de forma bem clássica como uma infecção. Isso. E fica ali sorrateira. E lá na frente as complicações. É isso mesmo? Não, sem dúvida. É considerado uma doença sexualmente transmissível. Para se ter ideia, para o nosso espectador ter ideia, o vírus da hepatite B é cerca de 100 vezes mais infectante do que o vírus HIV. Então, realmente é um vírus que tem um poder infectante muito grande e realmente a via sexual é uma via, principalmente naqueles ambientes de promiscuidade, é realmente uma via muito importante de contágio. A hepatite C, que outrora era vinculada pura e simplesmente às transfusões, hoje a gente sabe que ela também pode ser transmitida pela via sexual naqueles casos, eventualmente, de promiscuidade. Tá vendo aí, ó, 100 vezes mais do que o HIV. E todo mundo tem medo do HIV e não tem medo da hepatite. Isso. Isso aí. Tem que tomar cuidado, porque senão a coisa realmente complica, né? É comum não ter sintomas? Sim. Da hepatite B? Sim, é comum não ter sintomas, mas com menos frequência, por exemplo, do que a hepatite C. A hepatite B ela costuma ser um pouco mais sintomática, mas não é infrequente os pacientes descobrirem que tem hepatite B ou que tem sorologia, exames positivos para hepatite B, quando eles vão fazer um ato de humanidade no Hemosul, nos hemocentros. Doar sangue. Doar sangue. Aí ele faz a coleta de rotina, é totalmente assintomático, com uma entrevista feita por um médico totalmente normal,
e na sorologia vem lá a positividade dos antígenos, eventualmente, ou anticorpos contra o vírus da hepatite B no indivíduo totalmente assintomático. Sim. Isso no passado, doutor Justiniano, a gente detectava cirrose, né, em pacientes totalmente assintomáticos. Mesmo a cirrose ainda não descompensada, não tinha sintoma. Sim. Né? E a gente examinando, palpando o fígado, detectava um fígado nodular. A gente examinava bastante o paciente, né? E aí, então, você ia atrás e estava lá, já o estrago feito, porque não tinha sintoma. A culpa não era dele. Talvez fosse do paciente, talvez fosse pelo descuido. Mas não se sabia, na verdade, o que verdadeiramente era capaz de fazer o vírus da hepatite B assintomático. Hoje a gente sabe, então você tem que tomar bastante cuidado. Existem situações em que, de uma maneira geral, o indivíduo se apresenta com icterícia, olho amarelado. Ele sempre tem que pensar na possibilidade de hepatite ou outras coisas podem causar isso também? Eventualmente, o primeiro diagnóstico em pauta é hepatite, até pela frequência. Sim. Né? Mas assim, você pode ter icterícia por vários outros tipos de problema. Por exemplo, toxicidade medicamentosa. A gente está na época realmente da cultura física, do uso, às vezes, indiscriminado desses suplementos alimentares, que não raras vezes, suplementos inclusive esportivos, né? Não raras vezes esses suplementos, dependendo da dose utilizada, de maneira totalmente aleatória, eles podem ser hepatotóxicos. E também o dos chamados remédios naturais, fitoterápicos, né? Tem muita gente tomando aí, achando que não vai acontecer absolutamente nada, daqui a pouco ele está com o olho amarelado. Sem dúvida. É uma hepatite medicamentosa ou mesmo tóxica. Né? Doutor Justiniano, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, né? E logo em seguida tem algumas questões interessantes a serem colocadas, inclusive por um telespectador, e nós vamos para um breve intervalo. Você não saia daí, porque o segundo bloco é bastante interessante. Voltamos a apresentar o nosso programa Tribuna da Saúde, aqui na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832-1122. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Justiniano Barbosa Vavas, médico gastroenterologista clínico, sobre hepatite viral. E para dar continuidade à nossa entrevista, eu quero ver o questionamento do Carlos Trapp. Vamos ver o que o Carlos Trapp tem de dúvida. Dr. Luiz Ovando, sou o Carlos Trapp e eu gostaria de fazer duas perguntas. As hepatites virais, qual é o principal meio de contágio? Como que elas passam para os outros? Outra questão, eu mesmo sou portador de hepatite B e quando vou fazer exames, os vírus já não são mais detectados. E eu tomo um remédio. A minha pergunta é, por causa do fato de não ser mais detectados os vírus, eu poderia parar de tomar o remédio? Muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Ele coloca duas situações, né? Como é que se contrai o vírus e se ele não pode parar o remédio? Sim. A primeira delas, eu acho que é muito importante, a gente até já fez uma pequena menção, seria realmente o tipo de hepatite. Hepatite A é basicamente transmissão fecal oral, água ou alimentos contaminados. A hepatite B, C, a própria delta, que é um vírus defectivo, incompleto, que precisa do B, eles normalmente são transmitidos ou pelo contágio sexual ou pela contaminação com materiais eventualmente contaminados pelo vírus, ou mesmo a transfusão de sangue. Né? Então essa seria a forma de contágio. A gente tinha no passado, não existiam as seringas descartáveis, né? Fervia-se a seringa, né? E ali acreditava-se que estava esterilizado. Eu quero crer que sim, né? Mas virava e mexia, aparecia alguém que não tinha história, né, de outra forma, e a hepatite era B. E depois viu-se que era questão da transmissão
por contaminação de sangue na transfusão. Eu tive um paciente, inclusive, Justiniano, que ele fez uma tuberculose pericárdica e fez um tamponamento. Isso logo que a gente chegou aqui no Hospital Universitário na década de 80, no início. E ele foi transfundido e não se detectou e provavelmente deva ter sido a hepatite C. E passado algum tempo ele desenvolveu cirrose e acabou indo a óbito por sangramento, enfim, por hipertensão portal, né? E a gente sabe hoje que, de uma maneira geral, essa transmissão hospitalar, ela é mais rara pelo cuidado, pelo material descartável e tal. Mas o sangue também, às vezes, pode acontecer, né? Eu disse também, contando aqui, que tive que fazer, numa determinada época, transfusão braço a braço, que isso não se faz mais. Porque no interior não tinha banco de sangue, não tinha nada, tinha O negativo, 2 soldados, que a gente escolheu, e uma mulher que estava se esvaindo em sangue foi transfundida, foi salva. Depois eu não acompanhei mais, não sei se tinha alguma coisa. E o Carlos coloca isso daqui, né? Como essa contaminação, você já comentou isso, e a questão outra é sobre a questão do vírus, que já não é mais detectado. Continua tomando remédio ou não toma remédio? Esse já é vamos dizer, uma particularidade, mas é bom que fique claro. Provavelmente ele deve ser um portador de hepatite B, né? Isso em tese. E os pacientes portadores de hepatite B têm uma particularidade muito interessante. Eles às vezes negativam a carga viral, que é dosada com uma certa frequência. Ele diz que é B mesmo. É B. Ele precisa de tomar medicamentos por via oral por tempo indeterminado e que, infelizmente, tem uma característica muito interessante. Quando você suspende, a doença volta a ficar ativa novamente. Então, ela fica, eu vou citar um exemplo, é um medicamento chamado lamivudina, que está hoje muito em baila, é usado também para o controle dos pacientes HIV, e esse medicamento ele serve para conter a doença. Eu tenho pelo menos uns 3 casos iguais, um deles eu consegui retirar a medicação, ele veio na consulta esta semana, as transaminases, as enzimas de fígado que mostram a atividade da doença estão normais, mas eu tenho 2 que eu não consigo retirar o medicamento. Eles estão com carga viral negativa, com os exames todos negativos. Eu tiro as transaminases, as enzimas do fígado voltam a subir de novo, a gente é obrigado a reintroduzir a medicação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes uma aparente normalidade na suspensão do remédio pode significar a reativação da doença. Exatamente. Aí, Carlos, você tem a resposta aí. Não deve parar o remédio, pelas explicações do Dr. Justiniano já bem claras. Dr. Justiniano, nós temos aqui uma pergunta que diz assim, veio por WhatsApp. Quem tem hepatite, mesmo negativada, não pode doar sangue, por quê? Você já respondeu em parte, mas acho que é interessante enfatizar. A hepatite A não há nenhum problema. Ela nem é dosada nos exames de rotina que se faz nos hemocentros. Por uma questão realmente logística, os exames eventualmente de transfusão ou pré-doação, eles incluem hepatite B e hepatite C. Mesmo que a doença não esteja em atividade, para não pôr em risco aquela pessoa que recebe algum anticorpo, o antígeno nem se fala, que é o vírus, mas algum anticorpo positivo, ele faz parte de um critério um pouco mais grosseiro de exclusão desse sangue, eventualmente, da fila de doações. Quer dizer que se o indivíduo for doar sangue, for feito lá para ele, o IgM está negativo, mas o IgG positivo, ele está fora. Ele é excluído. Tá certo. O IgG é o anticorpo crônico, aquele que fica na memória, que realmente o indivíduo já teve, então não deve ser feito. É uma questão de segurança para os hemocentros. Para quem realmente vai receber a vida, mas no final aí pode receber a morte, né? Por que eu posso dizer isso com segurança? Às vezes você tem só o anticorpo IgG positivo, que é o de longo tempo, é a memória imunológica do indivíduo, mas às vezes você faz a carga viral e ele ainda tem carga viral residual, mesmo assintomático. Então esse indivíduo, ele é potencialmente ainda transmissível da doença. Contaminador. Doutor Justiniano, a gente, mudando aqui de assunto, né, a questão do fígado, né? O fígado é um órgão epitelial. Nós temos vários tecidos, um deles que regenera é o epitélio. E a gente vê muitas pessoas questionando, dizendo assim, mas esse cara bebe para burro. A gente pega isso no consultório, né? Tem alguns indivíduos que bebem, como diz, que nem um gambá, né? E o fígado do cara tá bom. Pelo menos tem uma pequena elevação de TGO, TGP, uma pequena enzima. Como é que é isso? Por que determinados indivíduos, né, acabam não desenvolvendo e outros desenvolvem com relativa facilidade
os processos inflamatórios e daí a cirrose, que é a cicatrização. Lógico que a gente passa pela questão da sensibilidade ao álcool que muda de uma pessoa para outra e muda inclusive de uma raça para outra. Existem aqueles que são metabolizadores do álcool mais lentos, esses se embriagam com mais facilidade. Né? A raça japonesa, por exemplo, é um exemplo desse. Mas eu me perdi um pouquinho agora no sentido... Não, a questão da lesão do fígado. Isso. O processo inflamatório. A gente tinha até comentado isso. Então, o fígado ele é um órgão nobre. Ele, na verdade, é a nossa grande central energética. Eu costumo dizer que o fígado, para o organismo, ele funciona como uma central nuclear. É o laboratório. É o laboratório, ele que processa tudo isso daí. O fígado tem uma capacidade de reserva funcional muito grande. Então, para que o indivíduo comece a exibir sinais de insuficiência hepática ou de déficit de funcionamento, ele precisa ter mais de 75% de comprometimento do seu número de células. Então, assim, é muita coisa para queimar. Então, aquele indivíduo que acha que bebe bastante e que não tem nada no fígado, ele às vezes pode estar enganado. É um indivíduo que pode já ter aí 30%, 40% de comprometimento desse número de células do fígado. É interessante isso. Ontem, por acaso, eu tenho um livro do Júlio Coelho. Sim. Não sei se você conhece o Júlio Coelho. O Júlio Coelho é um gastroenterologista, ele é cirurgião de formação. Paraná. Do Paraná, ele é titular. E nós fomos contemporâneos de residência. É isso aí. Né? Em 1977, o Júlio fazia residência de cirurgia e eu fazia de clínica. Né? E o Júlio era um cara assim, bem recatado e tal, mas uma pessoa de muito bom trato, de muito bom relacionamento. E o Júlio desapareceu, assim como eu nunca mais entrei. Quando aparece o Júlio, aparece o livro. O Júlio ele é livre docente, é PhD na Universidade da Holanda e tal. É um cara de alto nível, né? E refolheando o livro do Júlio, eu estava vendo sobre essa questão da contaminação celular, né? É um outro autor que escreve no livro dele, né? E colocam ali, inclusive, numericamente, que a cada rotura, a cada disseminação no próprio fígado, as células contaminadas chegam a 10 elevado à 9ª potência. Isso dá 1 bilhão de células, né? Então, na verdade, é muito interessante a quantidade de células que são lesadas e muitas regeneram porque elas se reproduzem, mas tem também um limite do turnover, né? Isso aí. E o fígado, às vezes, ele consegue lidar mais com álcool do que, na verdade, com vírus, porque a gente acaba tendo isso. E hoje a gente está vivendo uma situação, Justiniano, que é a situação do fígado gordo. Sim. Né? Da esteatose. Esteatose hepática. Você tem visto casos de cirrose por esteatose? Sem Desses dúvida. casos, excesso de alimento, obesidade e outras coisas mais? Não? Sem dúvida. Antigamente se falava de cirrose, você se lembra, né, lá nos nossos idos de HU, em cirrose criptogênica. Criptogênica, né? Eu costumava dizer, e brincava com os meus alunos na Federal, que criptogênica é quando ela demonstra a ignorância do médico em dizer qual é a origem. Mas hoje a gente sabe que... É igual o residente chegar na beira dele e falar assim, tem uma coisa estranha. Eu falei, estranho porque você não sabe. É isso aí, perfeitamente. O criptogênio é o escondido, mas realmente é a nossa ignorância sobre determinadas coisas. E hoje se sabe que grande parte dessas cirroses ditas criptogênicas, elas são, na verdade, secundárias a um processo que é sequencial de esteatose hepática, de esteatohepatite e de cirrose pós-esteatose hepática ou pós-esteatohepatite. Então, essa sequência ela já está muito clara, muito bem definida. Então, a infiltração gordurosa do fígado não é uma coisa tão simples que deve ser deixada de lado. Ela pode evoluir para uma cirrose, assim como todas as outras causas de cirrotização do fígado. Nós estamos chegando ao fim, mas eu queria que você comentasse sobre isso aí. É muito comum o pessoal falar assim, doutor, estou com fígado gordo, o que eu faço? Sim. Quero tomar remédio. Tem remédio para isso? Não? Na verdade, existem alguns medicamentos que são antioxidantes que controlam essa esteatohepatite, porque o grande segredo não é só tomar as medidas normais que todos devemos tomar, de atividade física, de cuidados alimentares, mas realmente é procurar tratar e evitar que a esteatohepatite, a esteatose hepática se transforme numa esteatohepatite. Subiu a enzima
hepática, que são as enzimas que demonstram a atividade inflamatória, você está autorizado a fazer algumas formas de medicação. Eu não vou aqui, eu citei os antioxidantes, que são talvez os mais usados, mas nós temos várias outras drogas em estudos para quebrar exatamente esse ciclo de infecção. Inflamou, trata com remédio. Não inflamou, toma jeito e faça dieta. Seguramente é isso. Olha, nós estamos chegando ao fim de mais um programa, que é bom, dura pouco, né? E quero aqui, o doutor Justiniano é presidente da Associação Médica Brasileira aqui, e a Associação Médica Brasileira, né, tem feito no Brasil, de uma maneira geral, é um desafio para treinamento. E eu quero convidar o doutor Justiniano a voltar aqui para a gente conversar sobre treinamento médico, principalmente em relação à clínica. Doutor Justiniano, 30 segundos para suas considerações finais. Doutor Luiz Ovando, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a população campograndense, sul-mato-grossense e brasileira precisa de programas iguais a esses, com esse formato, para que haja realmente esclarecimento. As pessoas, na verdade, ainda, infelizmente, são muito pouco informadas a respeito do risco e da gravidade de coisas ainda ditas no cotidiano como simples. E eu acho que a nossa conversa hoje sobre hepatite e agora no finalzinho sobre esteatose hepática, né, que não estava nem na nossa pauta, mas eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso. Então, parabéns pela iniciativa, que realmente você continue trazendo profissionais aqui para que realmente seja um canal de informação para uma população ainda carente de informação. Muito obrigado, doutor Justiniano. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.